Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com você sobre aquela frase que você já deve ter ouvido bastante, que ser mãe é padecer no paraíso. Antes de ter filho, eu não entendi porque as pessoas diziam isso. Ser mãe sempre foi o meu maior sonho. Então, quando eu via alguma mãe dizendo isso, eu pensava comigo, não existe padecer, só tem o paraíso. Mas não, existe padecer. Só depois que você tem filho, realmente, você tem a experiência que você é capaz de entender isso, né? A complexidade dessa frase. E eu lembrei também de algo que eu ouvi uma vez que faz todo sentido, né? Eu ouvi uma pessoa dizendo que só pode opinar sobre filhos quem tem filho. Da mesma forma que só pode opinar sobre casamento quem é ou já foi casado. E sobre ainda, né, essa frase, ser mãe é padecer no paraíso, quando me veio a ideia de falar sobre esse tema, eu fui buscar a origem dessa frase. E ela é da época, né, em que Cristo, né, passou pela Via Sacra e São Pedro acompanhando a Maria, né, naquele sofrimento com Cristo, na parte que ela o abraça ensanguentado e limpa o seu rosto com uma toalha, que depois viria a ser o famoso Santo Sudário. São Pedro diz essa frase: ser mãe é padecer no paraíso. Ele quis dizer que apesar de todo o sofrimento, tudo de privação, todas as dificuldades, a plenitude, o paraíso é alcançado. Então, é preciso pensar, né, que não existe só o paraíso, existe padecer. Aonde fica a parte do padecer? Com as preocupações, com as dificuldades que às vezes aparecem, né, alguns problemas. Quando você acorda de madrugada, seu filho está doente, algum aperto, algum apuro que seu filho passa, né? Eu lembro que quando meu filho era bebê e eu precisava acordar de madrugada, tendo que trabalhar no dia seguinte, eu pensava, isso faz parte do padecer, né? Então realmente existe, só que as pessoas não costumam muito falar sobre isso, né? Só gostam de falar sobre a parte boa, né, do paraíso. É como se fosse feio, proibido falar dos aspectos negativos, né? Porque fica aquele romantismo em torno da maternidade, da beleza. Mas é preciso também falar que há os aspectos negativos. Uma vez, uma amiga muito querida disse que ela passou muita dificuldade, sobretudo nos primeiros meses depois que o filho nasceu, porque ela estava esperando só a beleza da maternidade, só a parte boa, né? Aquilo que a gente vê nos filmes, nos comerciais, nas revistas. E quando ela se viu com a realidade, né, que não são só flores, ela sofreu muito. Então, quando a cunhada engravidou, ela disse para a cunhada: olha, deixa eu te contar o que ninguém me contou. E depois a cunhada veio agradecer, falou: nossa, você me salvou, porque se você não tivesse me contado, eu ia, né, imaginar que são só flores, que é tudo mar de rosas, e não é assim. Então é preciso falar dos dois aspectos, né, porque senão as pessoas se frustram, né? Ficam frustradas porque tem uma expectativa só que tudo vai ser só tudo lindo, né? E não é bem assim. Quando as pessoas que não têm filhos vêm me perguntar, eu, na minha experiência, né, digo que tem as dificuldades, né, tem alguns sofrimentos, né, quando seu filho fica doente, você sofre, você precisa ter muita paciência, né, mesmo a pessoa mais paciente precisa trabalhar muito a sua paciência, mas, na minha experiência, né, a parte do paraíso tem um peso maior, né, então é isso que, na maioria das vezes, acontece, né, então, o que seria a parte do paraíso? Seu filho saudável, você vê seu filho dormindo serenamente, uma conquista do seu filho,
quando seu filho fala: mamãe, eu te amo, um abraço. Uma alegria do seu filho é maior do que a sua própria alegria. Então, as partes boas, pelo menos na minha experiência, compensam infinitamente a parte do padecer. Mas é preciso falar dos dois aspectos para a pessoa não esperar que vai ser tudo uma maravilha, só tudo uma maravilha, né? E não se frustrar. Eu acredito que por isso que a personagem Dona Hermínia, do saudoso Paulo Gustavo, né, no filme Minha Mãe é uma Peça, tenha feito tanto sucesso. Por quê? Porque essa personagem retratava os dois lados, né? Retratava toda a alegria, toda a delícia de ser mãe, mas também mostrava que tinha dificuldade, tinha sofrimento, tinha incompreensão. Então, as mães se identificavam com aquilo e por isso fez tanto sucesso. Eu lembro que no mês que ele faleceu, várias mães comentando, né, que se identificavam muito com a Dona Hermínia, que achavam libertador quando a personagem da Dona Hermínia gritava a filha, né, Marcelina. Então ela se sentia livre para também gritar, porque senão você pensa que é só você, que é impaciente, que você, né? E não, isso acontece com todas as mães, só que dificilmente se fala sobre isso, e a personagem do Paulo Gustavo retratou muito bem. Então, por isso as mães se identificavam muito. Além, é claro, dele ter sido um ótimo ator. Há também um movimento Mães Arrependidas, que no Brasil é liderado pela atriz Carla Tenório, mas que teve início em 2017 com a socióloga Orna Donati, com um livro que tem o nome Mães Arrependidas. E esse título, né, do livro é que deu origem ao movimento aqui no Brasil. No livro, a socióloga entrevista mães que se arrependeram de terem dado à luz mediante as frustrações que tiveram por causa das expectativas que tinham antes do que seria a maternidade, justamente por só esperar as flores. E aliado a isso também toda a pressão que vem junto com a maternidade. Mas ela deixa bem claro, assim como todas as mães que dão a entrevista, que isso nada tem a ver com falta de amor pelos filhos, não. Elas amam seus filhos, só que se pudessem, teriam voltado atrás e não teriam tido filhos. Mas elas amam seus filhos, né? E o mesmo acontece aqui no movimento no Brasil. A Carla Tenório, eu vi uma entrevista com ela de junho de 2021. Nessa data, o Instagram dela, né, que tem esse mesmo nome, Mães Arrependidas, já tinham 19 mil seguidores. Ou seja, pessoas, mães, que se identificavam, né, com esse movimento. E o objetivo dela é o quê? Ela disse que iniciou esse movimento para iniciar o seu próprio processo de cura e perdão, auto-perdão, por sentir esse arrependimento, né? E, além disso, poder abraçar e apoiar outras mães com o mesmo sentimento. Eu nunca me senti arrependida por ser mãe, por ter tido filho, muito pelo contrário, sou muito grata por ter realizado esse meu maior sonho, mas entendo e respeito essas mães que se sentem dessa forma e te convido a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento sobre esse movimento, para que possam ser apoiadas e abraçadas e terem ajuda e compreensão. Eu entendo, né, respeito essas mães, nunca me senti dessa forma, mas sei que existe a parte do padecer, não só do paraíso, e é preciso se falar sobre isso para que as pessoas não se sintam culpadas por se sentirem dessa forma e por enxergarem também os aspectos negativos e não só os positivos. Mas é preciso se falar e deixar aqui como mensagem final que, pelo que eu tenho visto, na minha experiência, nas pessoas que eu vejo à minha volta, do meu convívio, o paraíso supera infinitamente, como eu disse anteriormente, a parte do padecimento. Se você gostou, curta, compartilhe. Essa mensagem pode ser importante para outras mães. Caso ainda não seja inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.